E aí, gente? Bom dia a todos. Quem fala com vocês é o vice-representante, que vocês conheceu muito bem. E vim dar uma breve resumida daquilo que eu aprendi do que são semicondutores intrínsecos e extrínsecos. Mas antes de a gente começar a ficar falando tudo sobre isso agora, nós temos que recapitular um pouco e precisamos saber o que são exatamente esses semicondutores. Os semicondutores são materiais inorgânicos ou orgânicos, que têm a capacidade de controlar sua condução, dependendo justamente da estrutura química, temperatura, iluminação e a presença de dopantes. O nome semicondutor vem do fato de que esses materiais têm uma condutividade elétrica entre a de um metal, como por exemplo cobre, outro, entre muitos outros. E é um isolador, como o vidro. Agora que a gente sabe o que são semicondutores, vamos falar o que é semicondutores intrínsecos e extrínsecos. O semicondutor intrínseco é aquele que é encontrado na natureza na sua forma mais pura possível. Ou seja, a concentração de portadores de carga positiva é igual à dos portadores de carga negativa. E muitas vezes que você for encontrar pesquisas sobre isso, esses semicondutores puros podem ser simplificados como semicondutores do tipo I. Agora, jogando um pouco para o outro semicondutor, o extrínseco, os semicondutores intrínsecos ou dopados são semicondutores intrínsecos onde a gente introduz uma impureza para poder controlar a característica elétrica do semicondutor. Como alguns exemplos que podem passar na tela para vocês, nós podemos ver que quando você introduz um átomo de uma impureza trivalente, esse que possui apenas 3 elétrons para completar as ligações, as ligações do silício, que muitas vezes a gente vai utilizar esse material, vai ficar incompleta. Provavelmente Robert já deve ter passado o próximo slide, ou a próxima foto. Agora, a gente está introduzindo um átomo de uma impureza pentavalente, esse que possui 5 elétrons para completar as ligações covalentes. Sendo que um elétron excedente torna-se livre para se conduzir, como a gente pode ver. Entre outras formas, a gente vai descobrir que como é que funciona esses tipos, no qual nós podemos simplificar isso como materiais do tipo N e tipo P, mas aqui em si eu vou deixar minha deixa, até porque eu só pude introduzir tudo isso num pequeno espaço de tempo, e eu agradeço a todos que tenham ouvido, tenham gostado daquilo que eu apresentei. Agora eu passo minha deixa. Dopagem de semicondutores, também conhecida como dopagem eletrônica. Dopagem de semicondutores consiste no procedimento de adição de impurezas químicas a um elemento semicondutor para transformá-lo num elemento mais condutor, porém de forma controlada. A interferência da impureza não é suficiente para interferir na estabilidade do material, sendo o cristal, portanto, estável. Como é feita a dopagem de semicondutores? O processo de dopagem de semicondutores refere-se à adição ao cristal intrínseco de pequena quantidade de impureza, com propriedades adequadas, de forma a afetar o comportamento elétrico do semicondutor da maneira desejada. Como funciona o processo de dopagem e para que serve? Pelo processo de dopagem, consiste na adição de uma substância diferente do cílio, que pode ser denominada impureza. Com esse processo, é possível controlar a concentração de portadores de cargas e assim modificar as propriedades elétricas do material. Se um cristal de sílios for dopado com átomos pentavalente, arsenil, antimônio ou fósforo, também chamada de impureza doadora, será produzido um semicondutor no tipo N, negativo, pelo excesso de um elétron nessa estrutura. Assim, o número de elétrons livres é maior que o número de lacunas. Nesse semicondutor, os elétrons livres são portadores majoritários e as lacunas são portadoras minoritárias. Se um cristal de silício for dopado com átomos trivalentes, alumínio, borro ou galho, também chamado de impureza aceitadora, será produzido um semicondutor do tipo P, positivo, pela falta de um elétron nessa estrutura. Assim, o número de lacunas é maior que o número de elétrons livres. Nesse semicondutor, as lacunas são portadoras majoritárias e os elétrons livres são portadores minoritários. Agora nós abordaremos o tema diodo. Mas Robert, o que é um diodo? O diodo é basicamente um componente eletrônico que permite a passagem de corrente elétrica somente em um sentido, de acordo com sua polarização.
Agora eu vou fazer uma analogia bem simples que podemos fazer ao comparar o diodo a uma válvula que só deixa a água fluir em um sentido. O diodo faz a mesma coisa com a corrente elétrica, assim podemos observar na imagem posta no vídeo. Agora falaremos do diodo de junção, a estrutura que compõe ele. O diodo de junção é a estrutura formada a partir das junções dos cristais P e N, que por sua vez é a estrutura básica que compõe os semicondutores, como vemos lá na explicação da Juliana, tais como os próprios diodos transitores. O diodo é um dos mais simples componentes eletrônicos. Na próxima explicação que eu darei, nós veremos realmente como o diodo de junção funciona. Agora eu irei falar um pouco do funcionamento do diodo de junção. Ao se juntarem, as lacunas do lado P atraem um elétron que está sobrando para o lado N, equilibrando o diodo. Já que, segundo as leis da física, as cargas opostas se atraem. Tal ato chama-se recombinação. No entanto, é preciso ressaltar que o amalgamento só é feito no centro, onde as forças de atração são mais fortes. Naquela área, todos ficarão com 8 elétrons na última camada, ficando estáveis quimicamente. Os mais distantes, porém, não sofrem recombinação. Esta zona de estabilidade pode ser chamada de depleção. É isso mesmo, não é aquele cebolinha da turma da atomônica não, tá bom? É depleção a palavra referida aqui. Ou barreira de potencial. Agora falaremos do diodo de Zener. O diodo de Zener, que também é conhecido como diodo regulamentador de tensão, que recebe este nome em referência ao físico americano Clarence Melvin Zener. Ele foi o primeiro a descrever que o mecanismo de ruptura de isoladores elétricos são um tipo de diodo, que diferentemente da maioria das aplicações para os diodos que operam nas regiões de condução, o Zener opera impolarizado reversamente. Para que possamos compreender como o diodo de Zener funciona, é preciso entender que sua curva característica podemos ver na imagem posta no vídeo aí que eu estou colocando aí na imagem agora. A parte que nos interessa para entender o funcionamento do diodo de Zener está localizada no quarto quadrante do gráfico, onde encontramos a região de corte e de avalanche de um diodo, que é justamente onde o diodo está polarizado reversamente. Como podemos observar, enquanto a tensão reversa está menor que a tensão de ruptura, nada diferente acontece, caracterizando um diodo convencional. Porém, quando a tensão reversa se aproxima do valor que depende do diodo que está sendo analisado, este passa a corrente elétrica por ele, sendo que a corrente só é limitada pelo valor de resistências externas. Porém, quando a tensão reversa se aproxima de um valor que depende do diodo que está sendo analisado, este diodo conduz e passa uma corrente elétrica por ele, sendo que esta corrente só é limitada pelo valor de resistências externas. Agora eu vou estar abordando aqui o último diodo e eu acho que talvez o mais conhecido deles, que é o diodo emissor de luz, ou mais conhecido publicamente como LED. Os diodos são componentes importantíssimos no mundo da elétrica, onde a sua principal funcionalidade trata-se na emissão de luz de equipamentos eletrônicos, sejam eles produtos de microelétricas com sinalizador de avisos ou algum equipamento maior com semáforo. Os LEDs transformam os números em relógios digitais, transmitem informações de controle remoto. Agrupados, eles podem formar imagens em uma tela de televisão ou lâmpada incandescente. Simplificando o conceito de LEDs, podemos dizer que são pequenas lâmpadas com cores variadas fácil de integração com o circuito elétrico. É importante saber que elas são iluminadas somente pelo movimento de elétrons em um material semicondutor. Agora eu vou estar falando aqui como ele funciona, no caso. O diodo emissor de luz, no processo de funcionamento do LED, encontramos algo chamado que nada mais é um simples semicondutor, né? Lembrando que o semicondutor é um material que é capaz de conduzir corrente elétrica. No caso dos LEDs, normalmente encontramos material condutor chamado, agora um nome complicado aqui, né? Tô lendo. É o chamado arsenato de alumínio e gálio.
Dopando-se com fósforo, a emissão pode ser vermelha ou amarela, de acordo com a concentração. Utilizando-se o fosfato de galho de dopagem de nitrogênio, a luz emitida pode ser verde ou amarela. Hoje em dia, o uso de outros materiais conseguem fabricar LEDs, que emitem luz azul, violeta e até ultravioleta. Existem também os LEDs brancos, mas esses são geralmente LEDs emissores de cor azul, revestidos em uma camada de fósforo, do mesmo tipo que as lâmpadas fluorescentes que absorvem luz azul e emitem luz branca. Esse foi um trabalho aí do nosso grupo, né, que abordamos aí o tema dos diodos, no caso também falamos de semicondutores, abordamos diversos assuntos aí sobre o mundo da elétrica, né, dos componentes eletrônicos. Obrigado aí por tudo e até a próxima. Bom dia.